Seja muito bem-vindo. Feche os olhos por um instante e imagine que, nas suas mãos, você segura um grande jarro de vidro. Dentro dele, há exatamente 365 pequenas pedras douradas brilhando à luz. Cada pedra representa um dia da sua vida. Agora, visualize-se toda manhã retirando uma dessas pedras e jogando-a em um rio que corre ao lado. Essa pedra se afasta lentamente, levada pela corrente até desaparecer. Você sabe que nunca mais poderá recuperá-la. Essa é a realidade silenciosa que todos vivemos. A cada amanhecer, recebemos uma pedra preciosa chamada hoje, e consciente ou não, decidimos o que faremos com ela. Algumas vezes usamos bem. Outras desperdiçamos sem perceber. O que torna essa imagem ainda mais séria é que, diferentemente de um jarro que podemos reabastecer, o nosso jarro da vida está sempre se esvaziando, e ninguém sabe quantas pedras restam. Talvez ainda tenhamos muitas, talvez poucas. Mas uma coisa é certa: o tempo não para que decidamos como usá-lo. Ele segue impassível e não devolve o que passou. É por isso que Jim Rohn dizia: o tempo vale mais que o dinheiro. Você pode conseguir mais dinheiro, mas não pode conseguir mais tempo. Essa frase, simples, carrega um peso enorme. Quantas vezes já dissemos para nós mesmos: um dia eu faço isso? E quando percebemos, aquele um dia nunca chegou e os anos se foram. Na Bíblia, o Salmo 90:12 nos lembra: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Não é apenas uma poesia bonita, é um chamado direto para enxergarmos o tempo como um recurso limitado, sagrado e urgente. Cada dia vivido sem propósito é como enterrar um talento na terra e devolver ao Senhor algo que Ele nos deu para multiplicar, não para desperdiçar. Talvez você esteja se perguntando agora: mas eu realmente desperdiço meu tempo? Pense nos últimos 7 dias. Quantas horas foram consumidas por coisas que, no fundo, não acrescentaram nada de valor real à sua vida? Redes sociais sem propósito, conversas vazias, tarefas que poderiam ter sido evitadas, decisões adiadas por medo ou preguiça. O problema é que essas pequenas perdas, quando somadas, se transformam em meses, anos e, para muitos, em uma vida inteira que poderia ter sido diferente. Imagine que sua vida seja um grande campo, e cada dia é uma semente que você planta. Algumas pessoas plantam sementes de disciplina, aprendizado, amor, serviço e fé. Outras, sem perceber, deixam o campo vazio, esperando que o vento traga algo de bom. Mas o vento não traz colheitas. Colheitas vêm de sementes intencionais. Jim Rohn reforçava isso ao dizer: você não pode mudar seu destino da noite para o dia, mas pode mudar sua direção da noite para o dia. Isso significa que cada escolha diária, por menor que pareça, altera o rumo do nosso futuro. O mais perigoso é que o desperdício de tempo raramente dói no presente. É como um vazamento lento em um reservatório. Não percebemos até que esteja quase vazio. Só quando olhamos para trás é que sentimos o peso do que deixamos de fazer. E então surge aquela mistura amarga de arrependimento e impotência. Por isso, o momento de agir é agora. Não quando for mais conveniente, não quando sobrar tempo, mas hoje, porque a verdade é que o tempo nunca sobra. Ele precisa ser conquistado, protegido e usado com sabedoria. Se a sua vida fosse um livro, cada dia seria uma página. O que você escreveu hoje merece estar nesse livro? É digno de ser lido pelas próximas gerações? Ou será apenas mais uma página em branco, perdida no esquecimento? O chamado é para que, a partir de agora, você não apenas viva dias, mas construa dias que valham a pena ser lembrados. E isso exige clareza, coragem e prioridade. A verdade é que, para muitas pessoas, o conceito de gestão do tempo parece algo técnico demais, como se fosse reservado apenas para empresários, executivos ou pessoas extremamente ocupadas. Mas, na essência, gestão do tempo não tem a ver apenas com agenda, aplicativos ou checklists.
tem a ver com vida, com escolhas, com o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Porque o tempo é a matéria-prima de tudo o que você é e tudo o que você constrói. Jim Rohn costumava dizer que o tempo é mais valioso do que o dinheiro, porque com dinheiro você pode comprar quase qualquer coisa, mas não pode comprar mais tempo. Isso muda completamente a perspectiva. Se o tempo é o recurso mais valioso que possuímos, por que tantas pessoas tratam o dia como se fosse descartável? A resposta, muitas vezes, é simples. Falta clareza. E quando não temos clareza, qualquer distração se disfarça de prioridade. Na Bíblia, encontramos diversas orientações que nos lembram da importância de planejar e viver com propósito. Provérbios 21:5 diz: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui, o texto mostra que não basta trabalhar muito, é preciso trabalhar certo. Gestão de tempo, na perspectiva bíblica, não é apenas fazer mais coisas, mas garantir que estamos investindo nosso esforço nas coisas certas, no momento certo e pelo motivo certo. Talvez você já tenha sentido aquela frustração ao final do dia, quando olha para trás e percebe que esteve ocupado o tempo todo, mas não avançou em nada realmente importante. Esse é um dos maiores sinais de que as prioridades não estão claras. Jim Rohn explicava que uma das chaves para o sucesso é aprender a dizer não às coisas que não têm valor para dizer sim ao que realmente importa. Mas isso só é possível quando entendemos que o tempo é um ativo finito e precisa ser protegido como se fosse um tesouro. No mundo moderno, temos mais ferramentas de produtividade do que nunca. Agendas digitais, aplicativos, cronômetros, métodos famosos como Pomodoro ou GTD. Mas mesmo assim, as pessoas se sentem mais pressionadas e ansiosas. Isso porque produtividade não é sinônimo de prioridade. Você pode ser extremamente produtivo em coisas irrelevantes e continuar insatisfeito. E é aqui que entra a essência do que vamos explorar hoje. Não se trata de encaixar tudo no seu dia, mas de decidir o que merece entrar no seu dia. A gestão de tempo e prioridades envolve 3 perguntas fundamentais. Primeiro, o que é realmente importante na minha vida agora? Segundo, o que estou fazendo hoje que contribui para isso? Terceiro, o que preciso deixar de fazer para abrir espaço para o que importa? Essas perguntas não são fáceis, mas são libertadoras. E quando combinamos essa reflexão com princípios eternos, percebemos que administrar o tempo é, na verdade, administrar a vida que Deus nos confiou. Jesus nos deixou um exemplo claro disso. Ele viveu apenas 33 anos na Terra e seu ministério durou cerca de 3 anos. Mesmo assim, cumpriu plenamente sua missão. Ele não se deixou levar pela pressão das multidões, nem pelo desejo de agradar a todos. Em João 9:4 ele disse: Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso é gestão de tempo na sua forma mais pura, consciência da limitação e urgência em fazer o que precisa ser feito. Para aplicar isso na prática, precisamos entender que cada sim que damos para algo é automaticamente um não para outra coisa. O problema é que muitos vivem como se pudessem dizer sim para tudo, para todos os convites, demandas, distrações e oportunidades, e acabam esgotados. Jim Rohn ensinava que a disciplina é a ponte entre os sonhos e a realidade. E disciplina, nesse contexto, significa ter a coragem de proteger seu tempo das urgências alheias para viver suas próprias prioridades. Outro ponto essencial é perceber que tempo e energia estão ligados. Você pode ter tempo disponível, mas, se sua energia estiver baixa, não conseguirá usá-lo bem. Por isso, gestão de tempo também é gestão de energia. Cuidar do corpo, das emoções e do espírito, para que cada hora seja aproveitada ao máximo. É por isso que muitos líderes e pensadores bem-sucedidos, incluindo Jim Rohn, falavam sobre rotinas matinais, momentos de reflexão e leitura diária. Não é luxo, é estratégia. Ao longo deste vídeo, nós vamos caminhar juntos para entender como transformar essa teoria em prática real. Vamos falar sobre como identificar o que realmente é prioridade,
Como criar um sistema pessoal para proteger seu tempo, como evitar armadilhas que roubam seu dia e como aplicar princípios de sabedoria que atravessaram séculos, vindos tanto dos ensinamentos de grandes mentores como da própria palavra de Deus. O objetivo não é que você apenas aprenda um método, é que você experimente uma mudança de mentalidade, daquelas que, quando acontecem, não tem mais volta. Porque quando você aprende a valorizar o tempo, começa a valorizar a si mesmo, as pessoas ao seu redor e a missão que Deus colocou em suas mãos. E aí sim, cada dia deixa de ser apenas mais um e passa a ser parte de uma construção maior, intencional e significativa. Quando falamos sobre gestão do tempo e prioridades, muitas vezes pensamos em tabelas, alarmes e listas. Mas a verdade é que, antes de qualquer ferramenta, existe uma mentalidade. Jim Rohn dizia que a mesma parede do relógio está na casa do rico e do pobre. O que muda é o que cada um faz entre um ponteiro e outro. Essa frase simples revela uma das maiores verdades sobre a vida. Tempo é igual para todos, mas resultados são radicalmente diferentes porque escolhas são diferentes. Para ilustrar isso, imagine um campo fértil. Cada pessoa recebe um pedaço de terra idêntico. Alguns começam a plantar sementes logo cedo, cuidam do solo, regam e protegem a plantação. Outros, porém, passam os dias discutindo sobre o clima, olhando para o terreno e dizendo: "Um dia eu começo." Ao final de alguns meses, a diferença entre esses dois terrenos é gritante. O tempo foi o mesmo, mas o uso dele não. E é assim na vida. Cada dia é como um pedaço de terra que Deus nos entrega, esperando que sejamos bons administradores. Na Bíblia, essa ideia é reforçada na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30. Jesus conta a história de 3 servos que receberam recursos para administrar enquanto o Senhor estava ausente. 2 deles usaram bem o que receberam e multiplicaram. O terceiro enterrou o talento e não fez nada. O que chama a atenção é que o Senhor não elogiou quem apenas guardou. Ele valorizou quem colocou em prática e produziu frutos. O tempo que recebemos é como esse talento. Ou investimos de forma sábia, ou desperdiçamos esperando o momento ideal. Jim Rohn gostava de usar a metáfora das estações do ano para falar sobre a vida. Ele dizia que todos nós enfrentamos invernos, períodos difíceis, e colhemos verões, períodos de abundância. Mas quem decide o que vamos colher são as sementes plantadas na primavera e o cuidado no verão. Em termos de tempo, isso significa que não podemos esperar resultados imediatos de decisões que exigem constância. Se hoje você planta distração, amanhã colhe arrependimento. Se hoje planta disciplina e foco, amanhã colhe liberdade e paz. Pense também em um copo de água. Se você o enche com pedras grandes primeiro, as coisas realmente importantes, sempre haverá espaço para preencher os espaços com pedrinhas menores, como tarefas menos urgentes. Mas, se começar pelas pedrinhas, nunca vai conseguir encaixar as pedras grandes. Essa é a essência da gestão de prioridades, decidir o que vem primeiro. É exatamente o que Jesus ensina em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando a prioridade é clara, o resto encontra seu lugar. Jim Rohn também dizia que você não pode mudar as estações, mas pode mudar a si mesmo. Isso significa que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias, podemos decidir como vamos usar o tempo em qualquer cenário. Por exemplo, ele costumava contar de um período em que, como jovem, passou anos reclamando das condições da economia e do governo. Até que um mentor lhe disse: "Não é a economia, é você. Trabalhe mais em si mesmo do que no seu trabalho e verá que o mundo muda." A partir daí, ele mudou sua forma de usar o tempo e, consequentemente, mudou seu destino. Do ponto de vista bíblico, a ideia é semelhante ao que Paulo escreve em Efésios 5, 15, 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aqui, vemos dois elementos importantes. Primeiro, viver de forma intencional. Segundo, reconhecer que o tempo é limitado e as oportunidades não se repetem para sempre. Uma metáfora que gosto de usar para explicar isso é a da mochila. Imagine que todos os dias você recebe uma mochila com 24 horas dentro. Você pode escolher encher essa mochila com coisas leves e valiosas, como momentos com Deus, aprendizado, trabalho significativo e descanso. Ou pode enchê-la com pesos inúteis, como discussões sem sentido, redes sociais em excesso, procrastinação. No fim do dia, você devolve a mochila vazia, mas o peso que carregou durante o caminho influencia a sua disposição para o dia seguinte. Agora trago um exemplo prático. Duas pessoas acordam às 6h. Uma decide começar o dia lendo algo que fortaleça sua fé, faz exercício e organiza 3 prioridades para cumprir. A outra pega o celular e passa a primeira hora respondendo mensagens e vendo notícias negativas. Às 9h, ambas já viveram dias completamente diferentes em termos de energia, foco e direção. O tempo foi o mesmo, mas a colheita será diferente. Jim Rohn enfatizava que a vida é acumulativa. O que você faz hoje, todos os dias, constrói o que será daqui a 5 ou 10 anos. E aqui está um ponto crucial para unir desenvolvimento pessoal e princípios bíblicos. A constância diária, mesmo em pequenas ações, é um reflexo de mordomia fiel. Lucas 16:10 reforça isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Usar bem o tempo nas coisas pequenas prepara você para administrar responsabilidades maiores. Para fixar, pense nesta metáfora final. O tempo é como um rio. Ele corre sempre para frente, sem parar. Você pode escolher mergulhar nele e navegar com direção, ou pode ficar à margem assistindo-o passar. Mas, independentemente da sua escolha, ele não vai esperar. Deus nos deu a vida como um rio, e um dia ele vai nos perguntar o que fizemos com o curso que ele colocou diante de nós. Ao entender isso, percebemos que a gestão de tempo e prioridades não é apenas sobre produtividade, é sobre propósito. Não é só sobre fazer mais coisas, mas sobre fazer as coisas certas. E como Jim Rohn e a Bíblia nos ensinam, a base disso tudo é saber onde está o primeiro lugar na sua vida e garantir que ele seja ocupado pelo que tem valor eterno. Você já parou para pensar que o maior ladrão do seu propósito não é a falta de oportunidades, mas o desperdício silencioso do seu tempo? Muitas vezes, não é o que nos falta que nos impede, mas o que permitimos que nos distraia. E a parte mais assustadora é que esse ladrão não entra pela porta da frente. Ele se infiltra nas pequenas concessões diárias. Só mais 5 minutos na cama, depois eu faço. Hoje não estou com cabeça para isso. E quando percebemos, semanas viraram meses, e meses se transformaram em anos. Jim Rohn dizia que o arrependimento pesa toneladas, enquanto a disciplina pesa gramas. No momento em que escolhemos o conforto de agora no lugar do propósito de amanhã, estamos assinando um contrato silencioso com um futuro que não queremos viver. É duro ouvir isso, mas é necessário. Não existe colheita onde não houve plantio. A Bíblia é igualmente direta sobre isso. Em Provérbios 24, 33, 34, lemos: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a pobreza virá como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Essa imagem é poderosa porque revela que o declínio raramente acontece de forma repentina. Ele se constrói no acúmulo de pequenas negligências. Agora, pare e reflita. Se o tempo fosse uma conta bancária e todos os dias Deus depositasse 86.400 segundos para você gastar, sabendo que à meia-noite essa conta zera, como você usaria esse saldo? O problema é que na vida real não temos o saldo visível e por isso gastamos sem pensar. Mas a verdade é que cada dia é um depósito que não se repete, e quem não investe bem acaba quebrando sem perceber.
Esse é o ponto de virada. É entender que o tempo não é apenas um recurso, é uma responsabilidade espiritual. Deus não vai nos pedir conta apenas do que fizemos de errado, mas também daquilo que deixamos de fazer com o que Ele nos deu. Tiago 4,17 deixa claro: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, negligenciar seu chamado, sua preparação, sua vida com Ele, também é um erro. Lembro-me de uma história contada por um palestrante que visitou um hospital. Ele conversou com pacientes em estado terminal e percebeu algo curioso. Ninguém se arrependia de ter trabalhado demais ou acumulado mais coisas. Os arrependimentos sempre giravam em torno do que não foi feito. Os livros que não escreveram, as palavras que não disseram, o tempo que não passaram com quem amavam. O peso do não fiz é infinitamente maior que o peso do tentei e errei. E aqui está o chamado. Você não pode mudar o que passou, mas pode decidir o que vai fazer com as próximas 24 horas que receber. E se a disciplina foi o tema do vídeo anterior, hoje falamos da decisão diária que transforma tempo em legado. Jim Rohn afirmava: o sucesso é nada mais que algumas disciplinas simples praticadas todos os dias. A Bíblia confirma isso quando Paulo, em 1 Coríntios 9, 24, 27, compara a vida a uma corrida. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eu corro, não como quem corre sem alvo. Luto, não como quem esmurra o ar. Esse é o momento de ajustar o rumo. O relógio não para, o rio não volta, o campo não espera. E você tem duas opções: continuar reagindo à vida ou começar a liderá-la. A diferença entre uma vida com propósito e uma vida no piloto automático está na decisão de usar cada hora como um investimento, não como um gasto. Pense comigo, se alguém filmasse seus próximos 7 dias e transformasse isso em um documentário, o que essa história mostraria? Um protagonista que conduz a própria vida ou um espectador passivo que assiste o tempo passar? Essa é a virada. É aqui que você decide se o que falamos até agora vai ser mais uma mensagem que você ouviu ou o início de uma nova prática que você vai viver. Guarde isso. Deus não espera que você faça tudo de uma vez. Ele espera que você seja fiel no hoje. O milagre de uma vida transformada não começa no próximo mês, nem quando as condições forem ideais. Começa agora, na escolha de fazer o que é certo com o que você tem nas mãos. Agora que entendemos o peso e o valor do tempo, não basta apenas sentir o impacto dessa verdade. É hora de agir, porque inspiração sem aplicação vira frustração. Jim Rohn dizia que não é o vento que determina a direção da sua vida, mas a posição das velas. E nesse momento, vamos ajustar as velas para que o barco da sua vida siga para onde você realmente quer chegar. O primeiro passo é simples de entender, mas exige disciplina, clareza absoluta sobre o que importa. Pegue papel e caneta, ou abra um documento no computador e liste as 3 áreas mais importantes da sua vida hoje. Não 10, não 20, apenas 3. Talvez seja a sua vida espiritual, sua família e seu trabalho. Talvez sejam saúde, crescimento pessoal e relacionamentos. Essa escolha é fundamental porque, sem clareza, você vai se ver ocupado o dia inteiro com coisas que não levam a lugar algum. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Propósito exige foco, e foco começa na definição. O segundo passo é usar a matriz de urgente e importante. É um conceito simples, mas poderoso. Divida um papel em 4 quadrantes. No primeiro, coloque tarefas urgentes e importantes. Essas merecem atenção imediata. No segundo, importantes, mas não urgentes. Essas são as que realmente constroem seu futuro e precisam estar agendadas antes que virem urgentes. No terceiro, urgentes, mas não importantes, delegue ou minimize. E no quarto, nem urgentes nem importantes, elimine. A verdade é que a maioria desperdiça energia no quadrante 4, e isso drena a vida sem que percebam. O terceiro passo
é praticar o time blocking. Não deixe seu dia ser dominado por "vou fazer quando der tempo". Bloqueie horários para o que é importante, como se fossem compromissos inadiáveis. Quer cuidar da saúde? Bloqueie 30 minutos para exercício. Quer crescer espiritualmente? Bloqueie 20 minutos pela manhã para oração e leitura. Quer estudar? Escolha um horário fixo. Lembre-se, se não estiver na agenda, dificilmente vai acontecer. O quarto passo é o poder do não. Você não precisa aceitar todos os convites, atender todas as ligações ou responder todas as mensagens imediatamente. Cada sim que você diz para algo sem importância é um não que você está dizendo para algo que realmente importa. Jesus mesmo, durante seu ministério, não atendeu a todas as demandas. Ele sabia quando se retirar para orar, quando ir para a próxima cidade, quando parar para ensinar. Isso não era frieza, era clareza de missão. O quinto passo é microvitórias diárias. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, estabeleça pequenas metas que você pode cumprir todos os dias. Por exemplo, hoje vou dedicar 30 minutos para planejar a semana. Ou, hoje vou ligar para uma pessoa que é importante para mim. O acúmulo dessas microvitórias constrói um estilo de vida focado e produtivo. O sexto passo é revisão semanal. Reserve um momento no fim da semana para olhar o que foi feito e o que não foi. Pergunte: isso me aproximou ou me afastou dos meus objetivos? Ajuste a rota. Essa prática impede que você passe meses no piloto automático e só perceba tarde demais que está indo para o lado errado. O sétimo passo é remover distrações intencionais. Não espere a vida ficar tranquila para focar, crie condições para o foco. Isso significa deixar o celular em outro cômodo durante blocos de trabalho, fechar abas desnecessárias no computador, escolher um local silencioso para orar ou estudar. Como diz Hebreus 12:1, precisamos livrar-nos de tudo o que nos atrapalha para correr com perseverança a corrida que nos está proposta. E por último, o oitavo passo: ligar cada tarefa a um valor eterno. Pergunte-se: o que estou prestes a fazer contribui para o propósito que Deus colocou em minha vida? Isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero me tornar? Essa simples pergunta filtra atividades supérfluas e mantém o coração alinhado ao que é realmente importante. Quando você une clareza, foco e ação, a gestão do tempo deixa de ser uma técnica e passa a ser um estilo de vida. A partir daqui, não se trata apenas de organizar a agenda, mas de construir dias que valem a pena viver. Jim Rohn dizia: ou você administra seu dia, ou o dia administra você. E administrar o dia não significa trabalhar até se esgotar, mas sim garantir que as horas mais preciosas sejam investidas naquilo que realmente importa. E lembre-se, você não precisa de um plano perfeito, precisa de um plano possível. Comece pequeno, mas comece hoje, ajuste no caminho. Não espere o próximo mês, nem a próxima segunda-feira. O tempo não espera, e cada minuto que passa está indo para o arquivo vivido da sua história. Agora, chegou o momento mais importante desta mensagem. Durante todo esse tempo, falamos sobre a importância de gerir bem o tempo, sobre como estabelecer prioridades e alinhar nossas escolhas com aquilo que realmente importa. Falamos sobre passos práticos, sobre eliminar distrações, sobre dizer não para o que não acrescenta e sobre dizer sim para o que constrói. Mas agora é hora de transformar conhecimento em decisão. Jim Rohn dizia: o que nos separa do nosso futuro desejado não é a falta de oportunidades, mas a falta de compromisso com as decisões certas. E essa frase ecoa com um princípio bíblico muito claro: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90:12. Contar os dias não é apenas saber que eles passam, é viver cada um de forma intencional. Então, eu quero que você faça uma pausa agora. Respire fundo. Pense na sua rotina. Pense nos últimos 7 dias. Quantas horas você gastou com coisas que não vão importar daqui a 1 ano, ou até mesmo amanhã?
Quantas oportunidades de se aproximar de Deus, de investir na sua família, de cuidar de si mesmo, você deixou passar porque estava ocupado demais? A verdade é que, se você continuar vivendo como vive hoje, vai chegar um momento em que olhará para trás e perceberá que poderia ter feito diferente. E eu não quero que isso aconteça com você. É por isso que este é o momento da sua decisão. Não amanhã, não semana que vem. É agora. Eu peço que você repita em voz alta e fale para si mesmo como uma promessa. A partir de hoje, eu escolho investir meu tempo naquilo que tem valor eterno. Eu escolho parar de desperdiçar meus dias com o que é supérfluo. Eu escolho administrar meu tempo como um presente de Deus e viver com intenção e propósito. Porque quando você declara algo com convicção, a sua mente começa a trabalhar para tornar isso realidade. E, espiritualmente, quando você declara alinhado à vontade de Deus, você está convidando o céu a participar da sua jornada. Agora, visualize como será a sua próxima semana se você realmente viver essa decisão. Imagine acordar e saber exatamente no que vai focar. Imagine olhar para o fim do dia e sentir paz, porque cada hora foi investida e não apenas gasta. Imagine chegar ao final do mês e perceber que deu passos claros na direção dos seus objetivos espirituais, familiares e profissionais. Isso não é um sonho distante, é uma realidade possível e começa com a decisão que você está tomando agora. E saiba, não será perfeito. Haverá dias em que você vai falhar, vai se perder, vai desperdiçar tempo, mas nesses dias, recorde-se do que falamos aqui hoje. Cada novo dia é uma nova chance de ajustar as velas. Você não precisa acertar sempre, precisa apenas não desistir. Então, aqui está o seu desafio prático. Hoje, antes de dormir, escreva 3 coisas que você vai fazer amanhã que estão alinhadas ao que é mais importante para você. 3 coisas que, ao serem feitas, vão te deixar mais perto do que Deus quer para a sua vida. E amanhã, faça-as primeiro, antes que a correria tente roubar o seu foco. E para que este vídeo seja também um espaço de troca, escreva aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade na gestão do seu tempo ou no foco diário. Compartilhe de forma sincera, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas e suas respostas também vão me guiar para criar conteúdos que atendam às suas necessidades reais. O tempo é o recurso mais precioso que você tem. Você pode recuperar dinheiro, pode reconstruir relacionamentos, pode recomeçar projetos, mas 1 minuto passado nunca volta. Use-o com sabedoria e você vai colher frutos que vão muito além desta vida. E quero te lembrar, preparei um resumo especial deste vídeo para você acompanhar os principais pontos e o link está na descrição. E se quiser apoiar nosso trabalho, basta comprar qualquer produto na Amazon usando o link que está fixado aqui nos comentários. Você paga o mesmo valor de sempre, mas uma parte vem para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como este. Se gostou dessa mensagem, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder as próximas reflexões e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos espalhar juntos essa mensagem de propósito e transformação. Guarde bem esta verdade. Não importa quanto tempo você já perdeu, o que transforma a sua história é a decisão que você toma agora de viver com intenção. E essa decisão pode começar neste exato momento. Até a próxima!